Ei, gente, bem-vindos ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos trazendo aquela leitura que nós adoramos aqui na mesa aberta do amor. Então é o que? Vida amorosa na mesa. Vamos lá? Nós temos aqui duas opções. Nós temos estes baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso novo pêndulo que chegou de madeira e também com os cristalzinhos. Ou nós temos aqui estes baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso bastão de selenita e com estes cristalzinhos. Vocês podem escolher, tá, gente? Eu vou começar com o nosso pêndulo de madeira. Deixe-me colocá-lo aqui assim. Ó, gente, é esse aqui que eu vou usar agora. Então vamos colocar esse aqui. Vamos lá? Vamos saber da vida amorosa na mesa. Mesa aberta, meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção. Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então. Vamos lá, meus guias de luz. Aqui está. Nosso baralhinho que nós amamos tanto. Vamos colocá-lo aqui. Vamos descobrir vida amorosa. Vamos ver o que os guias querem falar sobre a vida amorosa aqui na mesa. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. É nós na fita e os manos no DVD. Vamos lá, então. Aqui está o nosso baralhinho, usando o nosso baralhinho. Tá vendo? Esse baralhinho é novo, né, gente? Assim, mais ou menos, né? A gente já tem ele há um tempão. Só que eu tava trazendo ele poucas vezes, assim, pra mesa, né? Que engraçado. Vou começar a trazer mais os baralhos aqui pra mesa. Uns baralhinhos diferentes pra gente, né? Tem que comprar algum lugar para poder deixar, mas se bem que eu gosto de colocá-los do jeito que eles estão aqui também. A gente precisa de uma mesa maior. Eu vou providenciar uma mesa maior pra gente, tá bom? Pra gente ter um tanto de baralho. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Olha que lindo. Vamos lá? Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta do 8 de copas. 8 de copas. Meu Deus, a carta do julgamento. A carta do julgamento. Isso aqui é a energia principal, hein, gente? Eita, nós. Aqui nós temos cavaleiro de ouros. Torre, força, rei de espadas, as de paus, 6 de paus, 8 de ouros, a carta do sol, enforcado, pajem de paus, 2 de copas. Nossa, que carta maravilhosa, meu Deus do céu, olha que linda, gente. Não é maravilhosa? Hã? O carro, 3 de paus, 5 de copas e o 3 de ouros. Vamos lá, então. Mensagem sobre a vida amorosa de vocês aqui na mesa. Gente, vamos conversar já aqui? Porque aqui eu tô conversando com alguma pessoa que eu quero que vocês prestem muito bem a atenção nisso aqui, tá? A historinha que está aqui, ela é muito específica. Então, se você não se identificar com ela, eu entendo completamente. Lembre-se sempre, né? Isso aqui é uma jogada generalizada. Se você quiser uma jogada só na sua energia, tem que entrar em contato comigo pelos telefones que eu deixo aqui, tá certo? Vamos falar do 8 de copas, para começar, para vocês entenderem e aprenderem enquanto vocês estão tendo a leitura de vocês também.
Oito de copas, aquela carta em que a gente deixa uma situação, uma pessoa, um lugar, alguma coisa que a gente ainda tem algum apego emocional muito grande. Só que aquilo ali, ó, já não tá dando mais pra gente. Só que eu quero que vocês entendam que aqui, ó, a gente tem a carta do julgamento, né? Então a carta do julgamento, ela querendo ou não, é aquele tipo de coisa que vem falando, você tem certeza que você quer abandonar essa situação agora, nesse exato momento? Porque aqui, gente, a gente tá falando de alguma pessoa que vocês podem ter conhecido, uma pessoa que é assim, tem um sentimento que vocês têm por ela, existe uma reciprocidade amorosa muito grande, mas aqui para a maioria, eu quero que vocês entendam que existe uma distância física entre vocês. É uma coisa super difícil de lidar. Tem algumas pessoas que não estão sabendo lidar com isso, estão perdendo a paciência completamente. Só que o que acontece que aqui, ó, é quando vem a vida falando, se você abandonar essa situação agora, de qualquer forma, ela vai acabar voltando para você. Porque você pode abandonar alguma coisa que não está terminado ainda, né? Não está terminado energeticamente, não está terminado principalmente emocionalmente, você vai estar abandonando alguma coisa muito cedo. Porque o oito de copas com a carta do julgamento fala do quê? Vamos lá aprender o tarô, assim, mas o tarô, assim, forte. Porque aqui o negócio aqui, gente, aqui não é coisinha boba, não. Aqui nós vai fundo no trem, vocês estão entendendo? Aqui a bagaça fica exposta na mesa. A carta do julgamento, gente, ela fala daqueles ciclos viciosos que eles acontecem na nossa vida. Por que eles são aqueles ciclos viciosos? Porque às vezes a gente tem que aprender, às vezes não, a gente sempre tem que aprender com situações da nossa vida. Mas só que acontece que às vezes tem muita gente que pega, passa o pão que o diabo amassou, mas chega lá e não aprende, né? Então aí o que acontece? O ciclo vai e se repete. Conhece uma pessoa parecida, volta à mesma situação. Aqui é uma coisa muito assim. Aí o que acontece é o seguinte, vem a vida e fala, olha, isso aí tem um negócio que tá mal acabado, tem alguma coisa, tem alguma pendenga aí que você ainda tem que resolver, principalmente com aqueles relacionamentos que às vezes a gente pega, a gente sabe que de alguma forma ou de outra aquela pessoa tá ali predestinada pra gente, de alguma forma ou de outra, né? A gente vai acabar reencontrando, pode virar inclusive aqueles relacionamentos ioiô, né? Para algumas pessoas vocês já deixaram essa pessoa, já colocaram ela um pouquinho de lado, só que acontece que vocês colocaram de lado, para algumas pessoas vocês cortaram inclusive a conversação com essa pessoa, porque aqui a gente tem a carta do enforcado mais a carta do pajem de paus, né? Só que aí vem a vida falando, olha, o negócio é o seguinte, você abandonou isso porque você perdeu a paciência, porque estava demorando demais, né? Ou então a vida vem falando, tome muito cuidado para você não sair de uma situação e ela vai continuar voltando para você o tempo todo. Porque aqui, ó, presta muito bem atenção, a gente tem um cavaleiro de ouros e a gente tem a carta da torre. Isso aqui, gente, é o tipo de pessoa que vai lá e de repente tem um surto total. Porque, por exemplo, pode estar com uma pessoa, por exemplo, né, há muito tempo e essa pessoa ainda não pediu em namoro. Porque essa pessoa ainda não foi te ver. Porque essa pessoa acha que ela tá tentando achar um tanto de desculpa. Porque essa pessoa... Você tá entendendo? Só que aqui, ó, realmente, para a maioria, o maior problema que existe entre vocês é físico. Porque está aqui um 3 de paus, o 5 de copas e o 3 de ouros. Então, existe um problema de logística aqui muito grande entre vocês. Uma logística física, né? Aí a carta da torre aqui vem falando de uma pessoa que vai lá e enlouquece completamente e fala, tá achando o quê? Que eu sou idiota? Que eu vou ficar aqui esperando o resto da minha vida? Porque parece que a outra pessoa, né,
não toma decisão, que a outra pessoa não faz nada, que a outra pessoa tá ali igual um dois de paus, igual a gente fala, não é? Aquela coisa que só tá observando, que só tá aqui olhando, que não vai fazer porra nenhuma, que tá decidindo, mas no final das contas não faz nada, né? Aqui, ó, vocês estão vendo? Aí a pessoa vai lá e fala, quer saber? Eu não quero mais você na minha vida. Sem tentar resolver a situação antes. Vocês estão entendendo isso? Só que aí vem o quê? Vem a carta de onde? Vem a carta da força, mas a carta do rei de espadas. Por quê? A carta da força fala justamente o quê? Força, né? A gente precisa aqui de um momento na nossa vida para a gente tentar entender aquilo que está acontecendo. A carta da força também fala de controle, né? Pode ser controle físico, pode ser controle verbal, pode ser um controle mental, que é neste caso aqui, né? Então aqui, ó, a carta da força tá falando o quê? Vamos tentar controlar quem? O nosso fofinho do nosso pensamento. Porque o rei de espadas, ele também, essa carta energeticamente falando, tá falando dos nossos pensamentos que eles deveriam estar focados lá na frente, né? O rei de espadas fala disso. Por quê? Porque o rei de espadas é um visionário, é um cara inteligente, é um cara que ele não vê as coisas da maneira que estão aqui nesse exato momento, né? É aquela coisa de você foi lá, comprou um terreno. Aí chegou e falou assim, não, eu vou construir alguma coisa aqui. Aí foi lá e surtou. Eu quero construir uma casa de 5 andares. Pronto. Aí vai a construtora e fala, meu Deus do céu, se você quer construir uma casa de 5 andares, nós vamos ter que fazer uma fundação ali, que vai ser uma daquelas assim, né? De porreta mesmo, né? Aí pega e vai lá. Aí vai lá. Aí abre aquele buraco, vai cavucando, cavucando, cavucando. Aí, de repente, chega a pessoa lá para poder ver e dá aquele desespero total. Aí fala, meu Deus do céu, olha o buraco que tá aí, que não sei o quê. Papai, gente, mas você não queria, não era isso? Né? Mas agora vai demorar não sei quanto tempo e tal, papapá. Existe um processo, gente. É isso, existe aquele processo. Então, o rei de espadas é do tipo assim, não olha as coisas como estão aí agora, né? Para de olhar esse buraco que foi criado, esse abismo que tá aí no seu terreno. Pensa na sua casa de 5 andares que vai ser construída no topo. Estão entendendo aqui agora? Esse aqui é o rei de espadas. Aí a gente dá uma pausa aqui nisso aqui. Vamos pegar e tentar olhar essa informação aonde? Nas cartinhas da confirmação ou do complemento. Tem alguma coisa aqui? Tem, logo embaixo. Por quê? Porque a gente tem aqui a carta do carro. Olha como o tarô e a espiritualidade. Olha como que tudo é fodástico nesse mundo. A gente tem aqui a carta do carro. O que é a carta do carro? É para a gente pegar e colocar objetivos na nossa vida, não para agora, gente. É para depois. Quando a gente tá num relacionamento, por exemplo, que a vida vem falando, não coloque seus objetivos agora. Vamos pensar no futuro deste relacionamento. Então aqui, por exemplo, tem muita gente que pode estar se relacionando, que a pessoa pega e fala assim, vamos supor, né? Gente, aqui agora não dá para poder morar junto. Eu ainda tenho que vender uma casa. Eu ainda tenho que formar. Eu ainda tenho que achar um emprego. Eu ainda tenho que bater uma laje. Vocês estão entendendo? Aqui tem algum guere-guere que a pessoa pega e fala, eu não tenho como fazer isto agora, neste exato momento, né? Então aqui, ó, vem o quê? A carta do carro falando para o casal, 2 de copas, tá aqui na mesa, gente. 2 de copas, um casal que se ama, né? Que tem aqui um amor recíproco. Isso aqui não existe carta maior da reciprocidade. O 2 de copas é aquela carta da escolha, não é? Todos os 2 são uma escolha que a gente tem que fazer na vida. Todos. O 2 de copas é quando a gente faz uma escolha emocional. Vocês estão entendendo? Eu te escolho, mas a outra pessoa tem que te escolher também, porque aqui é a carta da reciprocidade emocional.
Então aqui, ó, é o casal escolhendo, tendo os mesmos objetivos lá na frente. Lá na frente. Por quê? Porque aqui a gente tem um 3 de paus. Aí é quando entra a fodástica da espiritualidade, falando, gente, calma, porque esta carta aqui, ó, é uma das pouquíssimas cartas no tarô que dá pra gente um tempo, né? Que pega, vamos acalmar essa mente, né? Vamos colocar objetivos lá na frente, porque dentro de 3 meses, essa situação de vocês já vai começar a clarear. A carta do sol tá aqui no meio. Vai entendendo, gente, porque a história tá aqui, ó, na mesa, né? E aqui, ó, vem o quê? 5 de copas, um arrependimento. Arrependimento de quê? De alguém que pega e vai embora de uma situação cedo demais. O guerigueri ainda nem começou ainda e a pessoa já abandonou, já desistiu. Porque aqui a gente tá conversando aqui com o povo que é assim, ó, todo mundo do rabito turbinado, né? Todo mundo quer um negocinho é pra ontem, não é pra amanhã não, nem é pra ontem, é pra semana passada, mês passado, ano passado, né? Que é tudo agora. Isso aqui é para a turma que passa realmente o carro na frente dos bois. Aí acha que ali os Flintstones, né, que tem que né, com as patinhas lá. Vocês estão entendendo? Aqui existe um arrependimento. Por quê? Por causa desse término, né? Porque não teve a paciência de esperar aqui. Só que acontece que a espiritualidade vem falando, eu não sei aonde que vocês estão no meio dessa história. Eu tô contando aqui a história, aí vocês falam, ih, Aninha, eu tô aqui. Pensa isso aqui como se fosse um filme de 2 horas, aí vocês falam assim, ih, eu já tô nos 30 minutos, ih, eu já tô numa hora, isso aí eu já tô numa hora e meia. Vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, a gente tem um as de paus e a gente tem um 6 de paus. Ao lado, 8 de copas, a carta do julgamento. Então, vamos pegar aqui essa historinha que tá aqui, né? Por quê? Porque aqui existe um amor, né? O as de paus. Mas não somente um amor, um entusiasmo, uma paixão. Aqui é mais paixão, naquela coisa que é assim, 2 pessoas que são enlouquecidas uma com a outra, né? Quando a gente tem aqui a carta do sol com a carta da torre, foi uma pessoa que apareceu do nada da sua vida, muito provavelmente transformou completamente como você estava enxergando tudo, como você estava sentindo tudo por ali, né? Mudou completamente, só que aí por causa de uma distância física entre vocês, o negócio foi dando assim mais ou menos complicado, aí falou, não vai dar certo. Porque às vezes vocês não estavam nem se encontrando, né? Como é que fala, gente? Frequentemente, né? Tão frequentemente quanto você gostaria. Você tá entendendo? Só que aqui, ó, eu quero que vocês entendam que a gente tem a carta, né? Que fala do quê? De um retorno. Por quê? Porque se a pessoa abandona essa situação, vai ser aquela que vai ficar fazendo assim, ó. É aquele tipo de pessoa que vai e volta na sua vida, vai e volta, vai e volta. Porque aqui existe um arrependimento mútuo. Mútuo do quê? De não ter esperado. Mútuo de ter cortado essa situação. Mútuo por ter parado, inclusive, de conversar. Quando a gente tem a carta do enforcado e o pajem de paus, todas as vezes que a gente tem a carta do enforcado, existe, né, uma distância física, principalmente com a confirmação do 3 de paus. Então, existe já essa distância física que foi o que culminou na confusão de vocês não conseguirem ficar ali juntos, né? Ou então que está culminando nesta confusão. Aí o que acontece é que quando a gente tem o pajem de paus, que é a comunicação de vocês escrita, né? O pajem de paus, ele fala ele fala do WhatsApp, ele fala de cartinha, ele fala de e-mail, ele fala desse tipo de coisa, né? Aí a pessoa fala, eu não uso o WhatsApp. Tá bom, você usa o Telegram, você usa, sei lá, o que você usa, né? Aqui tem algumas pessoas que usam um Signal. Não sei se usa muito aí. Então, aqui, ó, vem falando sobre isso. Tá suspensa, inclusive, uma comunicação entre vocês escrita.
Só que essa comunicação vai voltar. Vai ser aquele tipo de coisa, presta muito bem atenção. Sabe aquela coisa de que às vezes a pessoa entra em contato com você no dia do seu aniversário? Acontece alguma coisa, você manda uma mensagem para a pessoa. Você vai lá e sai, aí você pega, escuta uma musiquinha, você fala, eu não tô acreditando, vem a pessoa. Você passa a achar que essa pessoa, né, porque não era para você e tal, não sei o quê, e que você pode até chamar essa pessoa de carniça ou não sei lá o que for. Só que acontece que essa pessoa, de alguma maneira, se vocês não resolverem esse babado aí, gente, a carta da torre mais a carta do sol, né? E um 3 de ouros, realmente é uma pessoa que foi colocada no seu caminho pelo destino. A carta da torre, gente, é uma coisa tão, é um trabalho tão, mas tão dos guias espirituais, que eu não tenho nem como explicar para vocês o tanto que isso aqui é da espiritualidade. A carta da torre é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na nossa vida, né? Porque é quando realmente a espiritualidade vai lá e ela age na nossa vida completamente, porque eles enxergam lá na frente, bem mais lá na frente. Às vezes a gente está indo no caminho errado e eles têm que pegar e falar assim, opa, onde é que você tá indo aí, fi? Aí pega você aqui assim e fala assim, não, o seu lugar é aqui, ó. Tira tudo da gente aqui para que a gente venha para cá. Por quê? Porque eles estão enxergando lá na frente. Não somente, porque eles têm todos os livros, né? Que a gente pegou e falou, tá bom, quando a gente desce aqui, gente, na Terra, é como se a gente assinasse uns contratos, né? Uns contratos cósmicos, que eu chamo. São as experiências que a gente realmente quer passar. E esse casal aqui, ó, escolheu passar uma experiência que é muito mais forte do que vocês conseguem enxergar agora. A gente tem um 8 de ouros e a gente tem a carta do sol. A carta do sol mais a carta do 2 de copas na mesma jogada é aquele tipo de casal que pode falar de alma gêmea, né? Então aqui, ó, a gente tá falando, aqui não é aquele tipo de relacionamento que realmente que tudo você vai conhecer a pessoa e você já vai estar mudando para casa da pessoa, gente. Isso não existe aqui nessa mesa, não. Isso aqui é realmente aquela coisa que vai, é devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagarinho. Vou mostrar para vocês aqui um negócio, inclusive, que eu vou começar, eu acho que às vezes eu vou começar a cantar para vocês. Eu fiz esse instrumento xamânico aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é para quando eu cantar para vocês, eu ter alguma coisinha para poder tocar, sabe? Mas acontece que eu ainda não tenho ritmo assim, né? Mas se Deus quiser, eu terei muito rapidamente, porque eu tenho que cantar essa música. Porque aqui, ó, existe essa necessidade de pisar no freio, gente. Aqui existe a necessidade de vocês pegarem e falar assim, gente, espera um minutinho, pelo amor de Deus, vamos ver onde que vamos chegar. Quando a gente tem a carta do 2 de copas e a carta do carro, é o quê? Duas pessoas que precisam de pegar e falar, tá bom, não dá pra gente ficar junto agora, mas você se vê comigo? Você vê o seu futuro comigo? Você quer ficar comigo de alguma forma? Como que estão os seus sentimentos para com a minha pessoa, né? Porque aqui a gente tem um as de paus, a gente tem um 2 de copas, a gente tem a carta do sol. Então, aqui o sentimento é muito grande. A carta do 6 de paus é aquela pessoa que tá ali, ó, te observando de longe, te admirando de longe, sem falar nada. Por quê? Porque a gente tem aqui a carta do enforcado. Então, é aquele casal que mesmo de longe pode estar ali, ó, desejando bem para o outro. Vocês não estão conversando, vocês estão afastados, só que vocês se amam. E aí vem a espiritualidade falando, é sério isso? É sério isso? Para vocês terem uma ideia, gente, aqui, ó, quando a gente tem a carta da força, é realmente essa coisa, vamos ser forte, né? O suficiente aqui, porque a carta da força, ela também tá como mensagem subliminar. Olha isso aqui, 8 de copas e 8 de ouros.
Então, ela está como mensagem subliminar e ela já está aqui na mesa. A gente tem um 3 de paus e a gente tem um 3 de ouros. A gente tem a carta da imperatriz. Como que a carta da imperatriz, como mensagem subliminar, esse relacionamento vai ser o tipo de relacionamento que vai ali já mudar para casa da pessoa no dia seguinte, gente? Não tem como. Aqui não tem como. Aqui tem que esperar. Aqui tem que ter paciência. Aqui tem que ir levando na maciota. Sabe? É assim que a gente fala lá em Belo Horizonte, pelo menos falava. Muito provavelmente eles já mudaram essa gíria e eu não sei mais como fala. Mas aqui, ó, é na maciota, é aquela coisa do tipo assim, sabe? Tem um amigo meu que fala de pé de pano. Então a gente tem que ir assim, devagar, sem fazer barulho, entendeu? É aquele tipo de relacionamento que a gente tem que ir nutrindo, que a gente tem que ir jogando a água ali naquela sementinha. Pode ser o relacionamento mais lindo que você vai ter na sua vida, por tudo que tá aqui na mesa. Só que acontece que se desistir, o 8 de copas, mais a carta do julgamento, né? O 8 de copas e o julgamento é quando a vida fala, opa, você tá desistindo antes da hora. Não larga ainda. Não desista antes da hora. Não desista. Porque o 8 de copas também, gente, como é uma carta de deixar, aprendam isso. Eu vou ensinar mais uma coisa do 8 de copas que é muito sério nessa carta. Como é uma carta de deixar também, pode ser uma pessoa que tem um trauma de abandono muito sério. Então, quando você vê o 8 de copas também, você fala, opa, por que essa pessoa está reagindo assim? Talvez talvez essa pessoa ela não se comunica tão bem com você? Por que essa pessoa não está sendo tão rápida? Porque ela pode ter lá atrás, olha a carta do julgamento, né? Isso aqui pode estar falando de traumas passados, onde a pessoa foi abandonada, ou ela se sentiu abandonada, alguém que pode ter terminado com ela, uma mãe que abandonou, um pai que abandonou, você tá entendendo? Porque aqui essa carta do 8 de copas pode ser a pessoa per se, mas pode ser alguém também da nossa vida que vai embora enquanto a gente tem ali ainda aquele apego muito grande. Isso aqui pode ser inclusive uma pessoa que pode ter perdido há muito tempo atrás os pais, muito cedo. Então ela tem esse medo às vezes muito grande dela se conectar emocionalmente com as pessoas. Então é aquela coisa que precisa de tempo, precisa de confiança, né? E aqui, ó, vem falando muito sobre isso. E aí, olha só o que acontece. Se vocês não têm essa paciência, se vocês não têm, né, essa coisa de cuidar, de nutrir este relacionamento e vocês abandonarem, vai ser, olha, eu tô falando, vai ser aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de pessoa que vai ser ioiô na sua vida. O tempo inteiro, de alguma forma, a vida vai sempre colocar vocês, sabe? Vai ser em forma de uma musiquinha que você vai escutar e você vai acabar mandando uma mensagem, uma saudade insuportável que você vai sentir dessa pessoa, porque o 5 de copas está aqui. O 5 de copas está aqui, né? Então é aquela pessoa que realmente não consegue desgrudar emocionalmente de uma outra pessoa. Isso aqui é uma coisa muito séria. Por quê? Porque existe um amor muito sério. Aqui existem duas pessoas que realmente se amam. Existem aqui duas pessoas que elas têm que passar alguma coisa juntas. Isso aqui, gente, é nítido. É nítido. Só que aí, né, alguém não teve a paciência de esperar. Não estou aqui para julgar, estou para ler as cartinhas, porque, aliás, eu já fiz isso. Meu Deus do céu, olha aqui, o 10 de copa, gente. O 10 de copa, eu tô falando, gente, o 10 de copas, esse casal realmente se ama. Meu Deus, o pajem de ouros. O as de espadas em cima do as, perto do as de paus. Meu Deus, e a carta do cavaleiro de copas. Eu tô falando.
Isso aqui, gente, é um relacionamento em que vocês ainda têm um sentimento muito grande um para com o outro, né? Foi abandonado rápido demais. É uma coisa que vocês têm que estar juntos. Então, eu não sei aonde que você tá nessa historinha aqui. A única coisa que a espiritualidade fala, que eu posso ajudá-los agora, nesse exato momento, né? Pegando a coisa, é do tipo assim, se esse aqui for o seu caso, eu não sei aonde você tá, mas tenta conversar com essa pessoa. Se você ainda tá vivendo isso, se você tá perdendo a paciência, se você não quer esperar, se existe essa distância física, se as coisas estão indo devagar demais, paciência. Paciência. Quando a gente tem aqui, ó, o pajem de ouros, é a gente aprender, não é? O que é esse pajem? É a gente aprender alguma coisa muito séria que vai mudar a nossa vida, muda o nosso destino. São informações, não é? Então, aqui tá em cima de onde? Do rei de espadas e o 3 de paus. Aqui vem falando, vamos ter uma paciência, vamos pensar lá na frente, não vamos pensar agora não. Vamos pensar lá na frente. Tá difícil agora, no presente? Força. A carta da força tá aqui. Vamos controlar essa mente. Vamos controlar os nossos desejos, principalmente aquele desejo de ir embora. De abandonar uma pessoa que você ama muito. Porque o arrependimento vai vir. Com toda a certeza do mundo. E depois vai ficar ali, ó. A gente tem as e as, né? Por que a gente tem o as e as? Por causa da carta do mago. Porque a coisa que mais precisa neste relacionamento aqui, sem dúvida alguma, gente, mas isso é sem dúvida alguma, é uma comunicação. É você chegarem e falar assim, gente, eu preciso de saber qual que é o guerigueri dessa parada aqui. Eu preciso, vamos lá, o que você quer da sua vida? Você sabe? Você quer ficar comigo? Eu quero ficar com você. Você gosta de mim? Eu gosto de você, né? Aqui é coisa de realmente colocar todas as cartas na mesa. Agora, se você vai lá e pega e fala isso tudo com a pessoa fala assim, tá maluca? Eu não quero ficar com você, não. Gente, pelo amor de Deus, é hora de pegar o banquinho e sair de fininho. Aí é Raul Gil sem pensar 2 vezes. Olha, mas aí é mesmo, tá? Isso aqui eu tô falando para 2 pessoas que estão longe, tá? Ou então que estão passando por esse momento, porque o tarô, gente, ele serve como ferramentas espirituais. Eles mostram, olha, se você for por aqui, é isso que vai acontecer. Tem uma tendência disso acontecer. Ele conta histórias pra gente exatamente daquilo que tá acontecendo. Aí você tem que pegar e falar o seguinte, eu tô nesse ponto desse filme, né? O final do filme aqui, ó, é um final muito feliz. Muito feliz. A gente tem um cavaleiro de copas e a gente tem um 10 de copas. Então, isso aqui é casamento, aquele tipo de uma plenitude, necessariamente casamento de assinar papelada, não, tá? O 10 de copas pode ser aquele casal que resolve morar junto, né? Aí resolve, fala assim, ai, dinossauro, você quer ficar comigo? Sim, dinossauro, eu quero ficar com você. Aí vai lá e fala, ai, o que nós vamos ter? Ai, a gente vai ter um manuzinho de pet. Vocês estão entendendo? Aqui é mais ou menos isso. É aquele casalzinho, aqui, por exemplo, na Europa, tem uma coisa que fala que é muito engraçado, sabe? É aquela coisa bem assim do tipo, é o casal sueco com o Volvo na garagem, com o petzinho, né? Com o doguinho lá na cozinha, aquela coisa, sabe? Aquela coisa bem perfeitinha. Aqui existe isso. Existe uma plenitude emocional muito grande entre 2 pessoas que no final das contas se escolhem por puro amor, né? Então aqui eu espero realmente que vocês ainda estejam nessa parte da paciência, né? Que tá ali, ó, acabando, mas que ainda dá tempo de ser feito alguma coisa entre vocês, né? Que é o quê? Carta do mago, mensagem. É do tipo assim, olha, você acha que a gente consegue resolver essa bagaça aí, o quê? Daqui uns 6 meses? Daqui 1 ano? Qual que é esse tempo, né? Porque a gente tem que colocar os limites. Às vezes a pessoa vai falar assim, olha, eu só consegui resolver essa bagaça daqui 3 anos na minha vida. Ué, aí você pega e fala, não, pra mim tem que estar em 1 ano. Então vamos lá, às vezes você tenta resolver o negócio e mudar mais pra perto da pessoa. Vocês estão entendendo? Tem que entrar no acordo. Se você quer em 1 ano, a pessoa tá em 3, então pega e muda em 2. Sabe? É aquilo. É do tipo assim, é encontrar no meio do caminho, tá bom?
Vamos lá passar para a segunda, então? Vamos pegar o nosso pêndulo novo, bonitinho, de madeira. Vamos colocá-lo aqui. Pegar aqui o nosso bastãozinho de selenita, colocá-lo ao lado e vamos lá para o baralhinho da segunda opção. Meus guias de luz, me ajudem, por favor, a conectar com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção. Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô, meus guias de luz. Mostra aqui pra gente, por obséquio, a vida amorosa. Qual que é o conselho que vocês querem mandar para quem escolheu aqui, ó? Qual é o conselho sobre a vida amorosa de quem escolheu a nossa segunda opção? Vamos lá? Vamos lá descobrir agora o conselho amoroso. Vamos lá, vamos descobrir agora qual o conselho amoroso da nossa vida amorosa. Conselho também vem pra mim, né, gente? Vocês estão achando que não? Eu também tô aí na batalha. E vocês acham que não? Eu tô na batalha. Eu tô no Projeto Aliança. Nós não estamos no Projeto Aliança aqui no canal? Pois é, estamos no Projeto Aliança. E aí vamos todas, conseguir uma aliança até o final do ano, né? Se Deus quiser, vamos lá. Nosso baralhinho novo, por isso que ainda ele tá assim um pouquinho mais ou menos, né? De embaralhar. Vamos lá. Vamos lá. Vocês gostaram dele? Eu gostei. Eu achei ele um sucesso, gente. Um sucesso. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos um rei de espadas. Temos um rei de espadas. Aqui nós... Afe Maria arregaçada da porra. Temos 10 de espadas. Aqui nós temos temperança, 4 de copas. Tinha que ter isso mesmo. Cavaleiro de copas, 2 de espadas, 6 de copas. Rainha de espadas. Meu Deus do céu, que casal. 8 de espadas, 3 de copas, Jesus amado, 9 de copas, cavaleiro de espadas, Jesus, justiça, a estrela, papisa, 8 de paus e o as de paus. Gente, esse baralho é bonito demais. Meus misericórdia, olha aqui como ele é lindo. Meu Deus, que baralho lindo. Apaixonada com baralho. Deixa eu pegar aqui a caixinha para vocês verem qual que é. Esse aqui, ó. Esse aqui é o genérico, né, gente? Esse aqui é o genérico. Ele eu não sei onde que você... Eu comprei como se fosse assim é Shopee que fala? Como se fosse, sabe? Mercado Livre, essas coisas assim, ó, que tem aqui. Nossa, mas ele é bonito demais, por demais. E sabe que esse aqui é capaz de até de eu investir nele, comprar ele, o original. Vamos lá. Gente, vamos conversar aqui, porque aqui, ó, eu estou conversando com... Aqui existe um casal na mesa, tá? Aqui nós temos um rei de espadas e uma rainha de espadas. Então, é aquele casalzinho que não é a coisa mais fofinha do mundo de conversar, não. Já vou falando de uma vez. Se você não se identificar com esta leitura aqui, ó, presta muito bem atenção, passa para outra, ou então vai para alguma outra aqui no canal, porque tem um tanto de coisa legal. Isso aqui é uma generalizada. Quem quiser leitura com a própria energia, procura meu telefone aqui e entra em contato, tá? Mas aqui, ó, quando a gente tem um rei de espadas e uma rainha de espadas, eu tô falando de um casal que é extremamente racional. A gente tem um 10 de espadas. O 10 de espadas pode estar aqui falando de um término daqueles assim, gente, que não foi legalzinho, não foi bonitinho. Foi daquele tipo de coisa do tipo assim, meu Deus do céu. Eu vou contar a historinha que tá aqui na mesa, né? Aí vocês pegam e falam assim, Aninha,
nessa historinha, eu estou no começo, eu estou no meio, eu estou quase no final, eu estou ali, ó, sabe? Igual eu falo, pensa num filme, você tá nos 20 minutos às vezes você tá nos 40, depois você tá numa hora e meia, vocês estão entendendo? Porque quando a gente tem o 10 de espadas, gente, vem falando de um término, principalmente se a gente tem o cavaleiro de espadas aqui, tá? É aquele tipo de casal que às vezes está até junto, né? Só que acontece que aquele em que as discussões, gente, já perderam completamente o respeito. O cavaleiro de espadas é aquele que tem uma linha afiada. Teve uma vez que eu pedi pros guias me mostrarem uma imagem, né? Que falasse, que demonstrasse realmente um cavaleiro de espadas, né? Quando ele tivesse no reverso dele, quando ele tivesse assim, né? Porque ele tem as qualidades dele, claro que tem. Aqui, gente, quando é assim, ó, que a gente vê que é a parte negativa, é porque tem uma carta muito negativa ao lado. Então, aqui não tem como falar que esse cara é um fofinho. Não tem. Ele pode gostar? Pode. Pode ser aquela coisinha? Pode. Só que aqui teve alguma coisa que aconteceu lá atrás, né? Que esse moço aqui, ó, ou ele pode ter falado ou ele escutou, né? Porque afinal de contas a gente tem uma rainha e um rei de espadas. As pessoas já são racionais e têm a língua afiada. A espiritualidade me mostrou ele como se a língua dele fosse uma lâmina. Sabe aquelas lâminas que usava para poder fazer barba antigamente? Meu avô tinha um daquelas coisas assim de um barbeador, em que tinha aquelas lâminas, né? Aquelas coisas assim grandes e tal, não sei o que aquilo lá se pegasse, talvez retalhava uma pessoa, né? E aqui, ó, mostra isso. Então, aqui, ó, é uma pessoa que pode ter tido uma discussão muito feia entre este casal, onde coisas foram faladas que foram assim, gente, mas eu tô falando coisas assim, de destruir, aquela coisa de que você pega assim, o coração fica em frangalhos, que pode ter levado essa pessoa a do tipo assim, a depressão. Essa pessoa pode ter escutado coisas, e principalmente, tá, gente? Escutado coisas de uma pessoa que nunca pensou que ia escutar na vida. Porque aqui, ó, a gente tem o 6 de copas. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, com aqueles casais aqui, ó, que eles estiveram juntos desde a adolescência. Aquele casal que, nossa senhora, desde assim de sempre estavam juntos ali e de repente é aquela coisa, né? Quanto mais intimidade a gente tem, mais perigosa fica aquela relação. Todas as vezes que a gente se abre muito para uma pessoa, a gente fica vulnerável. Isso faz parte da vida, né? A gente passa a contar os nossos segredos. Quais são os maiores segredos? Os nossos sentimentos. Isso aqui não tem como negar, né? Quando você vai lá e expõe o seu coração, você expõe a parte mais frágil da sua vida. Por que que é a parte mais frágil? Vocês acham que o quê? Que, por exemplo, se a pessoa tanto é que quando alguém quer extorquir realmente alguma coisa da outra pessoa, ela vai naquilo que ela tem mais amor por aquilo. Vocês estão entendendo? Então, ela vai direto no coração, né? Então, por exemplo, você pega aí um empresário, né? Às vezes, nossa senhora, pega esse empresário, mexeu ali na filhinha dele, no filhinho dele, aquilo lá pra ele é do tipo assim, leva tudo meu, mas não pega. Aí tem um arregaçado que vai lá e para poder extorquir dinheiro, pega ali a criança. Não é isso? Então é isso aqui, né? Então por isso que a nossa parte mais frágil é o nosso coração. Por isso é a parte que aqui, ó, neste momento aqui, ó, foi a mais machucada, porque a gente tem o 9 de copas e a gente tem o 6 de copas. Então a gente tá falando. Aí a gente vai pensar, Aninha, o que que aconteceu nessa bagaça? O que que aconteceu? Eu já ensinei para vocês como quando a gente deve para poder ver o que que aconteceu lá atrás. A gente lê de trás para frente. Então vamos lá tentar entender o que que aconteceu aqui. Olha aqui, ó. Olha o que nós temos aqui no meio. Um 3 de copas, um 8 de espadas, né? Um 2 de espadas, cavaleiro, né?
de copas com 4 de copas. Vocês estão entendendo? Carta da temperança e a carta aqui. Então, aqui, ó, pode ter acontecido alguma coisa que pode ter sido só uma desconfiança. Porque aqui não está mostrando um fuque-fuque. Aqui não está mostrando o sexo entre duas pessoas. Mas aqui pode ter acontecido uma situação com uma terceira pessoa que entrou e meteu a colher no meio deste relacionamento, porque a gente tem aqui um 3 de copas e um 8 de espadas. Então, aqui, ó, me parece, né, que esse casal acabou brigando muito por causa de uma terceira pessoa. E aí, de repente, aqui, ó, ele pode ter escolhido, porque eu tô falando ele porque é o cavaleiro de copas, né? Tomou uma decisão, né? E olha lá, ó, 10 de espadas tá aqui. Vocês estão entendendo? Gente, aqui, o maior conselho que a espiritualidade tá dando é realmente a carta da temperança e o 4 de copas. Tem alguma situação entre este casal lá no passado, alguma coisa que aconteceu que precisa de ser esquecida. Tem alguma coisa que ainda fica reverberando ali, ó, naquelas paredes, né, do quarto, na hora que às vezes esse casal, se ele ainda tá junto, né, fica ali, ó, batendo na parede. Sabe aquela coisa de que às vezes aqui tá vindo uma situação para mim, principalmente porque a gente tem o 8 de espadas e a gente tem aqui o 8 de paus, né? Então é aquela coisa do tipo assim, aquela coisa do vai olhar a internet, só bater o olho ali para poder ver o que que a pessoa tá vendo, a pessoa tá passando ali, né? Umas imagens, aí a pessoa vê lá uma outra mulher de shortinho. Aí pronto. Começa a criar uma história mirabolante na cabeça dela, né? Aquela coisa horrorosa, aí começa aquela coisa e pá, pá, pá. Só que aqui, gente, quando a gente tem um 8 de espadas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aqui, ó, o 8 de espadas pode ser uma coisa completamente sem fundamento. Por que isso? Presta muito bem atenção. Porque se a gente pega e tira todas as cartinhas assim ao lado, tem cartas positivas. Vocês estão vendo? Então, esse 8 de espadas, ele é infundado. É aquela coisa do tipo da pessoa que ela está criando uma realidade paralela com os pensamentos negativos, mas que não condizem absolutamente em nada com a vida dela. Vocês estão entendendo? Então, ela passa a viver em uma realidade paralela. É do tipo assim, você tá maluca, você tá louca. É o tipo de pessoa que às vezes vai lá, pode sonhar que a outra pessoa tá traindo, ou então escuta uma fofoca de alguém, né? Que pega e fala, ai, eu vi fulano de tal conversando com fulana de tal lá no boteco. Vocês estão entendendo? Só que acontece que às vezes ele tava lá conversando até mesmo da sua pessoa. Às vezes ele podia estar lá até mesmo conversando, porque aqui, gente, não está mostrando uma traição, está mostrando uma terceira pessoa, né, um casal brigando muito e trazendo talvez um término para um relacionamento por causa de uma terceira pessoa, mas por causa de uma situação infundada. Nós temos aqui um cavaleiro, né? Então, aqui a carta da temperança e o 4 de copas. É do tipo assim, olha, vamos pegar e achar um equilíbrio, né? Principalmente, não somente no emocional de vocês aqui, mas principalmente na maneira como vocês se comunicam. Porque aqui, ó, se comunicar, né? Do jeito que está sendo comunicado, não vale a pena. Aqui não tem como. Aqui é um casal que está perdendo o respeito. Nós temos um cavaleiro de copas e um 2 de espadas. Então, é alguém aí que tá tomando uma decisão do tipo assim, eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pra cá. Tá ali, ó, né? Empurrando ali com a barriga. É o equilíbrio. A gente tem aqui a carta da justiça e da justiça. Então, tá pensando realmente em término, em divórcio, em sair, em desaparecer, né?
Aqui nós temos um 6 de copas ao lado do 3 de copas. Então, a gente tem aqui, ó, um casal que às vezes está ali junto, né? Ou então resolveu não divorciar, não separar por causa dos filhos. Porque essas duas cartas juntas aqui falam justamente sobre isso, né? Então, vamos lá pensar sobre isso. A gente tem um 6 de copas, a gente tem uma rainha de espadas e um rei de espadas. Aqui realmente precisa de acontecer uma conversa entre esse casal para poder falar alguma coisa dos filhos, tá? Porque aqui, ó, se for o caso de vocês realmente quererem sair deste relacionamento, começar uma coisa nova, conhecer uma outra pessoa, tem que resolver esse babado aqui. Mas aqui tem que resolver e aquela coisa de realmente de uma separação e resolver isso na justiça. Aqui, ó, quando a gente tem isso aqui, ó, é realmente sobre isso. Aqui vem falando, não, olha, a primeira coisa que fala aqui, toma cuidado, né, com aquilo que você acredita que pode estar vindo de uma outra pessoa, porque as cartas, eu estou falando, isso aqui é uma jogada generalizada, né, gente? Não posso pegar, você pode ser para você ou não, para ter certeza que é para você, tem que ter uma jogada na sua energia somente. Mas aqui, ó, com certeza, vem falando, olha, o negócio é o seguinte, tem que tomar muito cuidado para não achar que tomada é focinho de porco. Vocês estão entendendo? Que uma tomada elétrica é focinho de porco, apesar de que eles mudaram a porra da tomada aí no Brasil, né, gente? Aí não tem como falar. Então, isso aqui é realmente para não achar que, por exemplo, o nabo é pepino. Vocês estão entendendo? Presta muito bem atenção, porque tem muita gente aqui, ó, que vai acabar confundindo. A gente tem aqui um 9 de copas e a gente tem um cavaleiro de espadas. Então, aqui, ó, precisa do quê? Uma conversa. Aqui, gente, o cavaleiro de espadas é aquela pessoa que, olha, principalmente eu vou conversar com vocês uma coisa, né? Aqui existe uma família, né? A gente tem duas pessoas com uma família. Se realmente existe uma pessoa, né, que tá aí, uma terceira, que tá de olho na carninha que já tá tomada, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque tem filho envolvido. Tem toda uma coisa envolvida. A gente tem uma carta da justiça e a gente tem a carta da estrela com a carta da papisa. Então, aqui, ó, a gente pode estar falando muito bem de um casamento que ele é muito abençoado pela espiritualidade. Muito abençoado pela espiritualidade. Essas duas pessoas, elas não estão juntas aí, ó, por um acaso. Tô falando de quem tá casado, né? Não tô falando de uma pessoa que tá chegando aí, não. Da terceira rodinha na bicicletinha, de uma pessoa que pode estar interferindo, numa pessoa que tá fofocando. Então, aqui, ó, é justamente a hora que a espiritualidade vem falando. Uma comunicação é necessária, mas é assim, urgentemente entre vocês. Gente, mas eu tô falando urgentemente. A gente tem um 8 de espadas e a gente tem um 8 de paus. Então, aqui vem trazendo a carta da força. Se a carta da força tá como mensagem subliminar, e a gente tem aqui a carta do 9 de copas, e essa situação aqui na mesa com um 3 de copas, vem falando, toma cuidado. Se alguém aqui tá pensando em pular a cerquinha, se alguém tá pensando, né? Ai, fulano de tal fez isso, conversou com a outra, eu vi isso no telefone dele, vai ver a gaia que eu vou colocar nele agora. Ixi, nossa senhora, vou colocar berrante ali que o Sérgio Reis vai pegar e vai falar que orgulho. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, vem falando, toma cuidado, toma cuidado. Porque aqui o que realmente precisa é de resolver essa bagaceira aqui. A gente tem um tanto de carta aqui, gente. Presta bem atenção. A gente tem um tanto de carta falando. Não é para poder agir nada na emoção agora. Nada, nada. Aqui é para ser realmente racional nessa hora. Então, não tome nenhuma decisão precipitada. Não vai logo terminando, principalmente um casamento.
Porque a carta do 2, mas a carta aqui, ó, da justiça, a gente pode estar falando com aquelas pessoas que já estão ali. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar os meninos, você nunca mais vai ver isso aí na vida. Aqui vem falando. Cuidado, cuidado. A carta do 8 de paus e do as de paus tem muita coisa. Sabe aquela coisa do tipo assim, tem muita água para poder passar embaixo dessa ponte ainda? Aqui vem falando. Então, toma cuidado para não ter aquela coisa do vou pegar e bater o fogo com o fogo. Aí pronto, acabou. Aí incendiou Paris, não tem como. A Torre Eiffel não existe mais. Aí, isso aí é o Arco do Triunfo, imagina. Aquilo lá, o que é isso? Ó? Viu brasa naquilo ali e falou, nossa senhora, agora eu vou lá no Moulin Rouge. Vocês estão entendendo? Aqui nós temos um povo aqui meio doido. Então toma cuidado. Aqui esse casal precisa de agir na racionalidade. Na racionalidade. Principalmente porque tem criança envolvida nessa bagaça, tá? Tem criança envolvida nessa bagaça. Então é aquela coisa do tipo assim, sabe aquela coisa de um casal que vai se separando? Porque ouviu fofoca de uma outra pessoa, porque não sei o que, papapá. Aqui ainda não aconteceu uma traição per se, né? Aquela coisa do tipo assim, aí aconteceu com toda certeza. Aqui não, ainda não. Pelo menos as cartas estão falando ainda não. Se já aconteceu, vocês me contam, por favor, nos comentários. Eu adoro ficar sabendo desses bafão. Gente, o 10 de copas. Vocês acreditam que o 10 de copas, na primeira opção, também estava aqui? Que coisa louca, né? Olha aqui, gente, tô falando. Eu tô falando, olha aqui, ó. A carta do enforcado, a carta do imperador e a carta do 10 de espadas de novo, esse arregaçado. Esse arregaçado. Meu Deus do céu, só que graças a Deus aqui já tá a carta do renascimento, né? Então vamos lá e vamos conversar aqui, né, gente? A carta, principalmente nessa combinação aqui. Toma muito cuidado com luxúria, gente. Toma cuidado com luxúria. Toma cuidado de achar que a graminha ali no vizinho tá mais verdinha. Que a graminha ali tá a coisa mais gostosa. Ai, meu Deus, eu vou comer aquele capim porque ele parece mais saboroso. Vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, aqui, principalmente quando a gente tem 10 e 10, as coisas não são muito bem assim não, viu, gente? As coisas não são muito bem, não são. Isso aqui é do tipo assim, a carta da papisa. Vamos pegar e analisar. Principalmente quem está ameaçando de separar e tirar os filhos, né? Ameaçar esse tipo... Toma muito cuidado. A carta do 10 e o 10, a carta da roda da fortuna como mensagem subliminar. Essa relação aqui, ó, tá tudo aqui, ó, para poder mudar de alguma forma. E pelo que parece, vai mudar para muito melhor. Aqui, a primeira coisa que precisa de acontecer é parar de olhar uma situação que foi colocada para você de uma forma completamente errada. Então, toma muito cuidado com pessoas tentando interferir em um relacionamento, independente de quem seja. Isso aqui pode ser pai, mãe, irmão, irmã, prima, primo, tio, tia, madrinha, padrinho, pode ser filho, filha, enteada, enteado, e aí vai. Amigo, amiga, conhecido, colega de trabalho, entendeu? Aqui, ó, é do tipo assim, toma muito cuidado mesmo. Porque aqui o negócio pode ficar feio. Principalmente para quem tiver criança envolvido, tá? Toma muito cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Gente, então é isso. Acabei aqui mais uma leitura para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, mas mais ainda, né? É aquilo que eu sempre falo. Eu espero que tenha ajudado vocês muito de alguma forma, né? Eu voltarei aqui com mais uma leitura para vocês e até lá vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.